Olá, obrigado por estarem aqui e bem-vindos de volta ao canal. Antes de tudo, peço desculpas pela minha voz. Ainda estou com o mesmo resfriado e espero que isso se resolva o mais rápido possível. Mas, enquanto encerramos 2025 esta noite, estive pensando muito sobre o que os próximos 12 meses podem trazer. Acho que 2026, bem, parece ser um daqueles anos de virada, onde muitas das tendências que vêm se formando silenciosamente há algum tempo podem finalmente se tornar algo mais visível, mais consequente. Assim, reuni um conjunto de previsões sobre geopolítica, tecnologia, demografia, economia, segurança e algumas mudanças culturais que acho que valem a pena ser observadas de perto. Agora, algumas dessas previsões são otimistas, algumas são desconfortáveis e há algumas que são totalmente incertas. Cartas coringa se preferir, mas todas estão baseadas em padrões que venho acompanhando nos últimos anos. Pegue uma bebida, sente-se e confira minhas previsões para 2026. Lembre-se, são apenas palpites, não tenho bola de cristal. Ninguém tem, vamos tratar um tópico por vez. Explicarei meu raciocínio e, quando necessário, trarei dados importantes e seus motivos. Eu acho que cada um deles é importante. Agora, é claro, se você discordar de qualquer coisa, deixe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Como sempre tenho interesse em saber onde eu posso estar errado ou fora do caminho, me desculpe. Então vamos começar, e desculpe pela sirene da polícia ao fundo. Agora vou começar dizendo para você, estou resumindo isso da forma mais sucinta possível. E vamos começar com geopolítica e conflitos internacionais, pois acredito que isso seja provavelmente o mais importante no mundo atualmente. Vejo que a polarização global vai se intensificar, especialmente se os Estados Unidos continuarem reduzindo o apoio à Ucrânia, o que parece quase certo. E isso pode potencialmente permitir que a Rússia tenha mais liberdade no conflito naquela região e escale as operações. E então, é claro, isso agravaria as divisões entre a Rússia e a União Europeia, e dentro da própria União Europeia. Como vimos em países como Hungria, Eslováquia e República Tcheca, que não estão seguindo os ditames que vêm de Bruxelas. Além disso, potencialmente, os conflitos híbridos podem aumentar, incluindo os da Rússia, OTAN, e confrontos não só em relação à Ucrânia, mas também em áreas como os Estados Bálticos e sua infraestrutura. Assim como riscos aumentados de incidentes cibernéticos, especialmente no Estreito de Taiwan. E eu daria uma estimativa de que há cerca de 50% de chance de pelo menos eventos menores ocorrerem no próximo ano. Dado o declínio no apoio à Ucrânia, vejo o conflito potencialmente sendo concluído na segunda metade de 2026 com um acordo negociado. E muito provavelmente será em termos que são muito menos favoráveis para a Ucrânia. Enquanto isso, também vejo o populismo europeu crescendo. Isso pode pressionar a coesão comercial da União Europeia, assim como a estabilidade do próprio continente, e contribuir ainda mais para a desglobalização das organizações comerciais ao redor do planeta. E isso aumentaria os custos para, bem, praticamente todo mundo. A próxima área que gostaria de analisar é a de inteligência artificial e tecnologia. E eu acho que 2026 será o ano em que os avanços em inteligência artificial poderão ir além das aplicações digitais e entrar nos domínios físicos, e isso inclui não apenas robótica autônoma para tarefas práticas. Mas também a inteligência artificial pode começar a representar desafios sérios para aqueles que têm ocupações profissionais avançadas. E essas ocupações podem ser profissionais do direito, assistentes jurídicos e associados juniores, contadores e auditores, desenvolvedores de software e programadores, especialmente nos níveis iniciante e intermediário. Também consultores de gestão e estratégia, analistas de pesquisa de mercado e analistas financeiros. Profissionais da área médica, especialmente em funções de diagnóstico, como radiologistas, e também funções como tradutores e intérpretes. Acho que 2026 vai ser o ano em que a inteligência artificial, especialmente para aqueles em empregos chamados de colarinho branco. Bem, eles vão receber o mesmo tipo de desdém dos trabalhadores braçais que deram a eles alguns anos atrás,
quando disseram para eles aprenderem a programar. Porque agora, com a inteligência artificial, os empregos deles vão estar em risco e nós vamos ver isso. Eu acredito que este ano, em 2026 também, considerando todas as informações e dados coletados da guerra na Ucrânia, 2026 pode ver o avanço de aplicações militares que podem surgir, ou podemos ver este ano em 2026, espero que não, mas este ano, perto do fim da guerra na Ucrânia, podemos ver operações em larga escala realizadas exclusivamente e essas operações conduzidas unicamente por drones. Em uma nota mais leve, eu também acho que poderíamos ver tecnologias generativas sendo usadas para criar ambientes virtuais digitais para jogos. Eu tenho visto isso pelo menos nos últimos 6 meses no Chex de Elon Musk, e ele falando sobre isso. Essa tecnologia de inteligência artificial pode incorporar paisagens realistas, ecossistemas e NPCs interativos usando comandos intuitivos criados pelo Google. E claro, a XAI. A próxima sessão, eu acho, é muito importante porque influencia o futuro de longo prazo das sociedades ocidentais, e isso envolve demografia e migração. Nos Estados Unidos da América, a população branca não hispânica cairá para menos de 58%, impulsionada pelo crescimento das comunidades hispânicas, asiáticas e africanas. Especialmente em Texas e Califórnia, onde juntos somam quase 30% do outro lado do Atlântico. Na Europa, especialmente em áreas metropolitanas de países como Alemanha e França, eles verão as proporções da população nativa europeia caírem ainda mais, devido às altas taxas de natalidade em lares de descendentes de imigrantes e à pressão contínua e implacável da migração em massa. E isso, obviamente, será uma pressão sobre a coesão social nas partes ocidentais da Europa e esse abismo antigo cada vez maior entre o leste e o oeste da Europa. Bem, nós já vimos isso. Os países do leste, exemplificados pelo crescimento projetado do produto interno bruto da Polônia de cerca de 3,5 a 4 nos próximos anos, bem, isso está sendo sustentado por suas sociedades relativamente homogêneas e acredito que eles podem experimentar uma estabilidade econômica mais forte em comparação com seus colegas ocidentais. Enfrentam desafios de integração e outros problemas, ou uma infinidade de outros desafios que estão sendo derivados de sua aceitação da migração em massa, demográfica e culturalmente transformadora. Agora, a próxima sessão é sobre economia e commodities, e devo dizer que não estou dando nenhum tipo de conselho. Mas eu realmente acredito que a instabilidade geopolítica pode levar o ouro a um ciclo prolongado de alta, talvez com preços potencialmente ultrapassando 4.500 por onça. E isso se deve às incertezas contínuas no mundo, assim como a tendência não de hiperinflação, mas de pressões inflacionárias que vem ocorrendo desde a era da Covid. E essa tendência pode se interligar com efeitos mais amplos de desglobalização que estão interrompendo cadeias de suprimentos e elevando os custos em redes de comércio internacional. Agora, a próxima sessão é mais hipotética, mas diz respeito à sociedade e à cultura no ambiente de trabalho. Eu acho que, pelo que vejo, o ativismo vai aumentar em 2026 e nos anos seguintes, à medida que os funcionários de diversidade, equidade e inclusão reagem contra a redução dos programas de diversidade, equidade e inclusão, levantando novamente preocupações sobre questões mais amplas de justiça e equidade, que agora estão finalmente sendo reduzidas ou controladas por grandes corporações que estão se reestruturando, com base em linhas meritocráticas. Além disso, e eu já vi isso em textos e imagens nas minhas viagens ao longo do último ano. Acredito que personalidades criadas por inteligência artificial tendem a se popularizar em publicidade e marketing, atuando junto a influenciadores humanos ou sozinhas em campanhas de nicho. E potencialmente tornando mais difícil para os consumidores distinguirem entre endossos autênticos, e os sintéticos. E provavelmente uma das previsões mais fáceis para eu fazer será sobre a política interna nos Estados Unidos. Isso indica que as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos da América em 2026 devem seguir as tendências já vistas, especialmente pelos dados ruins das pesquisas para o presidente Donald Trump.
E isso resultará em ganhos para o partido de oposição, os democratas, e ajustes nas maiorias do Congresso. Esses desdobramentos podem ocorrer junto a mudanças demográficas e debates culturais. E não vejo isso acontecendo com uma grande agitação. Mas todos fazem isso, ou todos estão interconectados agora. Uma das previsões mais empolgantes que tenho para 2026, e provavelmente a mais provável, gira em torno da exploração espacial. E é isso. A missão Artemis II, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, pode ser lançada em 2026, enviando uma tripulação para a órbita lunar pela primeira vez, desde o programa Apollo, que foi há mais de 50 anos. Sim, acredito que humanos pousaram na Lua e não foi uma farsa. E essa conquista pode envolver os astronautas testando sistemas no espaço profundo e talvez renovando o interesse pela exploração espacial e pelos preparativos para missões lunares subsequentes e talvez um pouso na Lua. Acho que esse é o primeiro desde 1972 ou 1973. De qualquer forma, muito empolgante. Sempre me interesso por tudo que envolve exploração espacial, e isso desde que eu era criança. Então essa é uma previsão muito empolgante para 2026. E finalmente minhas previsões coringas que giram principalmente em torno de segurança e risco, e essas são previsões totalmente imprevisíveis. E veremos em 2027 se acertei alguma dessas. Mas eu acho que as tecnologias de drones, dado o uso delas na Ucrânia, podem, ou melhor, vão evoluir para se tornarem instrumentos de ameaça assimétrica, incluindo possíveis usos terroristas por atores não estatais e operações militares autônomas que estão mudando a dinâmica dos conflitos. Ou seja, eu vejo isso acontecendo em 2026, talvez. Mas é inevitável que veremos ataques terroristas de atores não estatais contra alvos vulneráveis em algum lugar do mundo ocidental. E é só uma questão de quando, não de se vai acontecer, e para ser honesto, estou surpreso que isso ainda não tenha acontecido. Em seguida viriam os eventos de baixa probabilidade e alto impacto que persistem ano após ano, e eles giram em torno de preocupações que abrangem coisas como futuras pandemias. Talvez desta vez seja de verdade. Outras coisas como erupções solares que podem interromper a infraestrutura terrestre ou até um supervulcão. Esse tipo de atividade sempre acontece, ou melhor, esses tipos de eventos sempre acontecem, me desculpe, quando as pessoas menos esperam. E eles definem anos ou vários anos, como vimos com a chamada pandemia anterior. Agora, finalmente, e eu acho que isso é um coringa, mas uma que eu acho que é provavelmente bastante certa é o aumento da violência política nos Estados Unidos e sua escalada. Analistas em 2025 já apontaram aumento de incidentes ligados a ideólogos de esquerda, incluindo ataques a instalações e agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, assassinatos de destaque como Charlie Kirk e, um ano antes, a tentativa de assassinato de Donald Trump. E esses incidentes poderão estar potencialmente ligados a grupos como o Antifa ou similares, além das tensões aumentadas em torno das eleições de meio de mandato de 2026. Bem, isso será, eu acho, um estímulo, me desculpe, para as divisões ideológicas que separam o povo americano. E somando a isso, houve relatos de organizações como o Canadian Security Intelligence Service, que é o equivalente canadense ao FBI e à CIA, tudo em um só. E eles observaram no Canadá que ataques de esquerda atingiram níveis não vistos há décadas durante o primeiro semestre de 2025 naquele país, enquanto incidentes de direita diminuíram drasticamente. É isso, minhas previsões para 2026 são essas. Não sei quantas vou acertar ou errar. O que você acha? Deixe também a sua opinião na seção de comentários abaixo. Você pode deixar suas previsões para 2026 e eu vou ler todas elas. Com isso, gostaria de agradecer muito por assistir. Obrigado por estar aqui em 2025 e espero contar com você como meu público e meus ouvintes em 2026. Meus melhores votos, feliz ano novo e que você tenha um ótimo dia de ano novo.
Espero que não esteja de ressaca. Até mais.